Olá, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a educação infantil, a sua importância e o porquê os pais devem ajudar os seus filhos nas atividades escolares, estar sempre presente, e também sobre as normas da BNCC, que tem mudado e acho que alguns pais não sabem, né? Então vamos falar um pouquinho. A educação infantil é muito importante na vida das crianças porque ela é a base que prepara as crianças para os primeiros anos, primeiro, segundo, terceiro ano em diante. Mas como que uma criança vai chegar no primeiro ano sem ter passado pelo ensino infantil? Muitos falam assim, a criança vai na escola só para brincar. A gente gostaria de esclarecer que a brincadeira que é dada na escola ela é feita propositalmente para ver se a criança está tendo dificuldade, se ela socializa bem, se ela interage, se ela entende a brincadeira. Ela vai aprender a distância, lugar, empatia, aprender a dividir, as competências socioemocionais, habilidades cognitiva, motora, afetiva. Então, a educação infantil não é só brincar. E como eu estava falando, as normas da BNCC, elas mudaram algumas coisas. E muitos pais esperam que a criança faça várias folhas de atividades, tenha tarefa nas folhinhas. As folhinhas vão acabar, vai ser tudo mais dinâmico, oral, de modo que depois de muitos estudos perceberam que essa é a maneira mais eficaz de saber se a criança realmente está aprendendo ou não. Muitas pessoas também acreditam que a educação infantil ensina a ler e a escrever, e não é esse o propósito da educação infantil. A ler e a escrever vai aprender a partir do primeiro ano. Na educação infantil, a criança aprende normas, regras de comportamento, aprende grande, pequeno, alto, baixo, longe, perto, e aprende essas habilidades emocionais, a como conviver com o próximo, a respeitar as culturas diversas. Aprende, ela está no meio de outras pessoas e sua cultura já vai se ampliando. Então, ela é a base e também para a criança se conhecer, para ela, como que diz, ela se prepara para o futuro. É uma coisa que não se percebe de uma hora para outra, mas ela vai criando autonomia e vai criando sua personalidade. É de extrema importância que os pais participem das atividades dos filhos, que eles frequentem a escola direitinho, sem faltar, quando voltar presencial, né? Porque no caso, neste momento, estamos com a pandemia e então estão fazendo atividade em casa. Mas nesse momento que estamos com atividade em casa, as apostilas, é de extrema importância que os pais retirem na escola as apostilas, levem para casa, façam junto com as crianças, participem, se for brincadeira, participa ativamente da brincadeira. Porque é um momento de pai e filho, mãe e filho, é um momento único ali, né? E outro que isso faz muito bem para eles. E também ajuda a desenvolver. Numa brincadeira, ele aprende diversos tipos de assunto. E às vezes tem uma curiosidade que ele acaba falando, perguntando e aprendendo através da brincadeira. Se for pintura, tudo isso que é feito, essas atividades que são feitas, mandadas para fazer em casa, né, nesse momento que estamos sem aula presencial, todos eles foram pensados e repensados, estudados, feito projeto para atingir aquele objetivo.
Nesse momento que não estão na escola envolvidos com outras pessoas, eles estão precisando muito da participação da família, porque não é só a matéria, não é só a brincadeira, é a emocional da criança. É muito importante, tem muita criança em depressão, muita criança. Eles ficam desmotivados se vê o adulto perto deles desmotivado. E nessa correria do dia a dia a gente até entende que é bem difícil, mas vamos se esforçar, né? Tirar um final de semana. As apostilas são quinzenal, então dá para tirar um final de semana, 1 ou 2 horinhas, para estar ajudando as crianças nessas atividades. Uma também porque elas não sabem ler, né? Então elas precisam de um adulto acompanhando para saber o que vai fazer naquelas atividades. A família é essencial tanto para as crianças quanto para a escola. Vou colocar aqui 2 vídeos de 2 professoras que deram uma explicação sobre educação infantil. Elas estão imersas nesse mundo, né, das crianças e sabem dizer com melhor clareza sobre tudo isso que eu falei. Até mais. A educação infantil, ela é a base que vai auxiliar os próximos anos, os anos iniciais e os da frente. A educação infantil, ela brinca sim, mas ela brinca diferente do que ela brinca em casa. Ela brinca com objetivo, com o olhar atento do professor. Todos os jogos, brincadeiras e propostas pedagógicas são baseadas em objetivos, são observados com o olhar clínico da professora ou do professor. São feitas anotações, são observados os avanços da criança e a dificuldade da criança. E nessa dificuldade o professor vai trabalhar mais e mais. A educação infantil é o primeiro contato que a criança tem fora do seu lar, né? O primeiro contato com a escola. E nesse contato, as crianças elas desenvolvem laços de amizades que podem durar para uma vida toda. Na escola elas aprendem a ter autonomia, elas desenvolvem a sua personalidade, elas aprendem que existem regras a serem seguidas, né, dentro da escola, tanto dentro como fora, aprendem a dividir, né, os materiais com os coleguinhas, elas aprendem a respeitar o próximo. E na educação infantil, o aprender é totalmente voltado através do brincar. O brincar, mas com um olhar pedagógico, não brincar por brincar. Porque é através da brincadeira que a criança aprende com facilidade. Porque vai se tornar um aprendizado mais interessante no brincar do que através de folhinhas. Mas até hoje os pais ainda não entendem a função da educação infantil. Eles acham que a educação infantil tem como objetivo alfabetizar a criança no final do último período. E não é esse o objetivo. Então, com as crianças menores, a educação infantil ela proporciona o desenvolvimento muscular das crianças pequenas, o equilíbrio, a criança aprende a empilhar as peças, vai aprendendo, recebe vários estímulos dentro da sala de aula. Mas a maioria das aprendizagens são assim, são no lúdico. Os pais hoje ainda não entendem, eles cobram dos professores, folhinhas, atividades em folhinhas, que eles querem olhar, ver se a criança aprendeu ou não. E hoje em dia as folhinhas na educação infantil praticamente não vai existir mais. Com a nova BNCC aí, ela garante os direitos de aprendizagem das crianças, que é explorar, conviver, brincar, conhecer-se, Então, folhinha nesse caso é o último recurso a ser usado. Então a criança ela vai explorar, ela vai realizar experimentos, ela vai buscar respostas para sua curiosidade, dentro dos novos objetivos que a BNCC traz para nós nesse momento.
mas a aprendizagem na educação infantil ela é muito rica.